Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Uma novidade para nós, a partir desse trimestre, nós estaremos aqui semanalmente, trazendo o subsídio e o estudo da lição para compartilharmos com todos os nossos professores e superintendentes de todo o nosso campo, para que juntos possamos aproveitar melhor a lição que estamos estudando. E nesse primeiro trimestre de 2024, estaremos estudando a lição que traz como tema central o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nesse seriado de lições, temos 13 lições tratando desse tema central, começando na que estaremos aqui compartilhando com vocês hoje. E a primeira lição, a origem da igreja; a segunda, imagens bíblicas da igreja; a terceira, a natureza da igreja; a quarta lição, a igreja e o reino de Deus; a quinta lição, a missão da igreja de Cristo; a sexta, igreja, organismo e organização; a sétima lição, o ministério da igreja; a oitava, a disciplina na igreja; a nona, batismo, a primeira ordenança da igreja; a décima, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja; a lição de número 11, ou a 11ª, o culto da igreja cristã; a 12ª lição, o papel da pregação no culto; e a 13ª e última lição, o poder de Deus na missão da igreja. Então, é com alegria que começamos aqui com os irmãos, através das redes sociais da igreja, levando até você e também aqui pelos grupos de WhatsApp direcionado para professores e também para os superintendentes da nossa igreja em Jaru. Aqui comigo hoje, pastor Wallace e pastor Paulo, eles que são o superintendente geral da nossa escola bíblica dominical aqui no campo de Jaru, e tem trabalhado de uma forma bem incisiva, procurando trazer o melhor para a nossa escola bíblica dominical, promovendo um crescimento. Então é uma alegria estar aqui com o pastor Wallace e o pastor Paulo, e nós vamos com eles daqui a pouquinho entrar na primeira lição do trimestre. E esta lição, o tema dela é a origem da igreja. A origem da igreja. Esta lição, ela nos traz, dentro desse trimestre, um propósito claro de estudar a respeito da doutrina da igreja, segundo a sua origem, sua natureza e sua missão neste mundo. E em especial nessa primeira lição, nós estaremos abordando o tema origem da igreja. Vamos tentar, para assimilarmos melhor, responder pelo menos 3 perguntas que aparecem ou que devem ser respondidas para que entendamos este assunto proposto, que é a origem da igreja. A primeira pergunta é: como o povo de Deus é formado na Bíblia? A segunda: como a igreja foi planejada por Deus? E a terceira: o que a igreja de fato é? Portanto, esta lição que nós estudaremos hoje, a origem da igreja. E eu deixo vocês aqui com os nossos superintendentes, desejando que esta forma que estamos iniciando hoje, nesse primeiro trimestre de 2024, seja bênção na vida de cada professor, em cada uma das nossas congregações, desde as que estão aqui na área urbana, as que estão na maior distância na nossa área rural. Hoje a internet tem alcançado todas as pessoas praticamente, então facilitará a proposta que estamos fazendo de estarmos todos estudando numa mesma visão o que a lição nos propõe. Nós vamos orar nesse instante,
dando início a esse momento e agradecendo a Deus pela vida dos nossos superintendentes, pela vida de cada professor, de cada irmão que tem se empenhado para fazer parte da Escola Bíblica Dominical e tem assumido esse compromisso com sinceridade, com verdade, com gratidão a Deus, dando o seu melhor para se aplicar ao estudo da palavra, ao ensino da palavra. Que Deus abençoe você, professor. Eu digo sempre, aqui com os nossos irmãos aqui na sede, pastor Wallace, e também os nossos professores, que cada professor lá na sala, com o seu grupo de alunos, representa o pastor lá. Você é uma extensão da igreja e você é quem tem o primeiro contato. Às vezes o pastor não consegue falar com todos, mas você nota a falta, nota a ausência, consegue perceber e descobrir se o irmão está enfermo, se o irmão está fazendo alguma dificuldade, faz o primeiro contato, a primeira visita, tendo a necessidade, comunica ao pastor, para que o pastor possa acompanhar também. E você é uma bênção de Deus para a igreja. E que Deus abençoe. A minha oração por você é contínua, para que Deus te abençoe no exercício dessa tarefa tão importante. Então, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, que esse ano que se inicia seja um ano de bênção e de prosperidade espiritual, especialmente nas nossas vidas, na vida de cada professor, e que a nossa EBD possa crescer e ser fortalecida a cada dia, porque estudar a palavra nos faz crescer como pessoas, como servos de Deus, como cidadãos, e melhora a vida, não só nossa, mas dos que estão à nossa volta. Que Deus abençoe a todos vocês. Querido Jesus, eu te agradeço nesta hora pelo privilégio de estar aqui, pelo cuidado do Senhor para conosco e por poder iniciar esse projeto de alcançarmos um número maior de professores, de irmãos envolvidos com a escola bíblica dominical. Que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas e sobre a vida de cada um deles. Que esse projeto possa ser fortalecido a cada dia e que o teu Espírito Santo nos conduza à busca cada dia mais da melhoria em estudarmos a tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos. Te louvo pela vida dos pastores que estão aqui comigo, pastor Wallace, pastor Paulo, que são os nossos superintendentes geral do campo, e também de cada professor, de cada superintendente, de cada dirigente, de cada um dos teus filhos que estão envolvidos. E também, Senhor, peço pela vida de cada aluno, pedindo ao Senhor que desperta cada crente em Jaru, cada irmão, a se envolver e a ser participante da escola bíblica dominical. Pastor Wallace e pastor Paulo, Deus abençoe vocês grandemente. A paz do Senhor, é uma alegria ter vocês aqui para começar esse projeto, e fiquem à vontade para nos ensinar a palavra de Deus através desta lição. Deus abençoe o nosso pastor, pelo apoio aí, que o senhor possa ser bem-sucedido também no trabalho que o senhor está indo, e nós vamos prosseguir aqui com esse trabalho, essa videoaula. Como o senhor já disse, a nossa primeira lição, próximo trimestre, primeiro trimestre de 2024. O pastor já falou aqui do tema do trimestre, né, que é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja do mundo. E hoje, essa semana, nós vamos estar estudando a primeira lição que traz como tema a origem da igreja. O nosso textuário está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz assim: disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, vou pedir para o meu companheiro, pastor Paulo, estar lendo para nós, que está em Atos capítulo 2, versículos 1 e 2, e o versículo 37 e o 38. Que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Bom, nós temos então, logo na introdução da lição, um pouquinho sobre o nosso comentarista desse trimestre, que é o pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é líder da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, é mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão de Apologética da CGADB. Isso é bom, os professores sempre, no início do trimestre, passar para os alunos essas informações a respeito do comentarista da lição. Isso é bom, valoriza o nosso comentarista. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos entrar então aqui na nossa lição, a origem da igreja. Nós estaremos aqui lendo alguns pontos e falando alguma coisa aqui a respeito dessa lição, que com certeza será uma bênção nas nossas vidas. A introdução aí da lição, nós vamos ver que a igreja, ela teve uma importância, uma relevância, importância muito grande na vida dos grandes homens de Deus. Nós temos aí exemplos do apóstolo Paulo, que denominou a igreja de coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Pedro chamou ela de geração eleita, entre outros títulos que a igreja recebeu dos grandes homens de Deus. A gente não vai entrar em todos esses títulos aqui, porque o nosso tempo não nos permite, mas o que deixa muito claro é que a igreja, ela sempre foi importante, ela sempre foi algo relevante na vida de todos os servos de Deus, de todos os grandes homens de Deus que passaram por essa terra. Nós vamos ver aí, no primeiro ponto da nossa lição, o povo de Deus na Bíblia e na história. Nós estaremos falando um pouquinho aí sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história cristã. Vamos estar aqui discutindo alguma coisa sobre essa questão. Nesse primeiro tópico aí, do primeiro ponto da lição, o povo de Deus no Antigo Testamento. Hein, pastor Paulo? Nós vemos aqui que o termo hebraico que era usado era garral, né? Que é usado para referir-se a um ajuntamento de povo. E o interessante é que esse verbo, esse termo usado aqui, garral, ele era aplicado a uma convocação, a uma reunião, a um agrupamento, a uma convocação que alguém fazia, usava-se então esse termo carral, que aí é descrito como povo reunido, congregação, multidão, congregação de Israel. E era a grande questão aqui, que não vamos ver a diferença para o Novo Testamento, é que esse agrupamento, essa multidão, essas reuniões, ela envolvia especificamente ao povo de Israel. Não não incluía aqui outros povos, né? Era um ajuntamento da nação de Israel, que não era também uma reunião só a nível de culto, que muitas vezes era convocado essas reuniões para tratar de outros assuntos que não se tratava, que não era referente aos cultos, ao trabalho de Deus, digamos assim, mas era um ajuntamento para outros fins. Assim era no Antigo Testamento. Eu não sei, o senhor deu alguma pesquisada sobre essa questão, pastor Paulo? Fala alguma coisa para a gente aí sobre esse primeiro item aí. Quanto a diferença mais marcante, como o pastor Wallace já tem colocado,
e o próprio pastor José Gonçalves tem colocado aqui no primeiro subtópico desta lição, é que, em específico, esta chamada, esse ajuntamento se referia ao povo de Israel. Então, nesses ajuntamentos, nesses momentos que eles eram convocados a essa assembleia, em específico, eram os participantes e os descendentes da nação de Israel, né, os verdadeiros israelitas. Então, ficava-se um pouco restrito a esse conjunto de pessoas que dentro do Antigo Testamento haviam sido escolhidos por Deus. Já os demais, num certo sentido, de nações diferentes, povos diferentes, etnias diferentes, já ficavam restritos à participação nesses ajuntamentos que eram, né, se enquadram aí neste termo hebraico que era usado para o Antigo Testamento. É o que nós vamos já ver de grande diferença quando nós entrarmos aqui no segundo subtópico, que fala sobre, no Novo Testamento, esse termo foi mudado para o termo eclésia, né, pastor Wallace, que já tem uma abrangência muito maior, como o pastor já vai descrevendo aqui. É o que diz o comentarista aí, né? Não é apenas uma raça ou uma nação, né? E agora no Novo Testamento, esse grupo, essa convocação, já não é só para um povo, só para uma nação, mas ele já envolve, né, várias pessoas, várias etnias, várias raças, como nós vamos ver daqui a pouco, que fazem parte agora essa grande multidão que juntas formam-se a igreja de Deus. Então, o termo eclesia, agora aplicado no Novo Testamento, que é um termo grego, se refere à igreja no sentido de que o significado dessa palavra eclésia ou eclesia é chamados para fora. Para fora da onde? Para fora do mundo, para fora do pecado, como a gente vai ver aqui mais detalhadamente aqui. Então, por que usaram esse termo? Lá na antiguidade existia esse costume de, quando se fazia uma convocação, tocava-se uma trombeta para convocar as pessoas para uma reunião, para um ajuntamento. Por isso, então, esse termo foi aplicado à igreja, porque a igreja, no Novo Testamento agora, é um ajuntamento de pessoas chamados para reunir, chamados para congregar, chamados para estarem juntos, formando ali um novo povo, que é a igreja do Senhor. A gente vai ver aí no decorrer do comentário desse item aí, que agora no seu sentido, no Novo Testamento, ele é majoritário, ou seja, sacro, é a assembleia dos crentes, que ajuntam para adorar a Deus. É onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, formando assim esse povo exclusivo, chamado aqui de povo adquirido pelo sangue de Jesus, povo comprado pelo sangue de Jesus. Então nós vemos aqui agora uma maneira diferente do Antigo Testamento, que até então a igreja, assim no sentido literal da palavra, ainda não existia. Mas como nós vamos ver, ela já existia assim, no plano de Deus, nos projetos de Deus. Mas até então, aqui no Antigo Testamento, era essas convocações, essas reuniões, quando as pessoas se reuniam através aí dessas convocações. Mas agora aqui no Novo Testamento, como nós já vimos nesse segundo item, forma-se um povo, juntando-se de vários povos, formando a igreja do Senhor, formando aqui a comunidade dos salvos, né? Paulo ele denomina esse ajuntamento de comunidade dos salvos. E Paulo, mostrando que agora a igreja ela passa a existir, Paulo usa vários textos, várias passagens nos seus escritos, usando esse nome da igreja. Vocês podem ver lá em 1 Coríntios 7,17, onde Paulo usa a igreja, falando, ensinando as igrejas, saudando as igrejas, ele usa o nome igreja, eclesia. Então isso mostra agora que a igreja, ela realmente é uma instituição que já foi instituída por Deus, como a gente vai ver aqui de uma forma mais detalhada, e que agora funciona como um organismo vivo, como algo realmente presente e ativo no meio aqui da terra, na sociedade em geral.
Pastor Paulo, sobre esse segundo item, o senhor quer falar mais alguma coisa sobre essa questão desse termo eclesia? Fica à vontade. É só reforçando que o próprio Jesus, né, em Mateus 16, 18, ele mesmo disse que edificarei a minha igreja, reforçando esta ideia da igreja que estava ali no início, né, em formação, e que, como nós vamos ver na lição, ela foi concretizada ou apresentada ao mundo da maneira como deveria se comportar no dia de Pentecoste, né? Esse foi o coroamento da igreja sobre a face da terra. Mas Jesus, ele já começou a usar esse termo igreja, já para dar uma ideia para todos que, como seus próprios discípulos eram pessoas bem diferentes, né? De categorias diferentes, e então Jesus já foi dando um pouquinho assim do que seria a diferença entre o Antigo Testamento, que nós vimos no primeiro subtópico, e agora esse termo eclésia aí, que ele abre um leque de pessoas e condições, né, para que as pessoas pudessem ingressar agora nesta igreja eclésia que estava se formando, e até os dias de hoje nós temos esse privilégio de estarmos participando disto que foi fundado, né, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como um plano de Deus para as nossas vidas. Agora, no terceiro item aí desse primeiro ponto, nós temos aí na história da igreja. Aqui nós vemos aqui que existe, né, algumas pessoas, algumas situações que acreditam que a igreja ela é sucedida, né, por Pedro, pelos bispos, ou que o apóstolo Pedro seria o fundador da igreja, mas nós vemos que a própria Revolução Protestante, ela tratou de rejeitar esse conceito, porque não tem base bíblica. A Bíblia é muito clara que quando Jesus se refere a Pedro, né, quando Pedro faz aquela declaração, a gente vai ver mais detalhado daqui a pouco, e as pessoas às vezes fazem uma confusão ali, achando que Pedro é o fundador da igreja. Mas nós vamos ver aqui que é Jesus o fundador, porque ele é a pedra. O próprio Pedro, ele deu testemunho disso, mais na frente a gente está falando sobre isso aqui. Mas então é um conceito que a tradição protestante rejeita, não aceita, porque não tem parâmetro bíblico para isso. Mas veja bem, mais embaixo ele diz que ela é uma grande denominação protestante histórica. A igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Ou seja, a igreja hoje ela é composta por pessoas regeneradas, pessoas que aceitaram a Cristo, professaram a sua fé. Hoje elas fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como existe também uma outra denominação pentecostal americana que entende a igreja como corpo de Cristo, habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu. Então, na história da igreja atual, digamos assim, nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é composta por todos aqueles que aceitaram, reconheceram o sacrifício do Senhor Jesus, fizeram sua confissão de fé, batizaram. Hoje elas pertencem e fazem parte da igreja do Senhor Jesus, da igreja que vai subir no arrebatamento. Não estamos falando aqui de denominação, mas da igreja do Senhor, a igreja invisível, composta por todos os salvos, composta por todos aqueles que já morreram, mas morreram em Cristo, mas que um dia vão ressuscitar e vão subir no arrebatamento da igreja, junto com os salvos que estiverem vivos e forem transformados, e assim estaremos então a igreja do Senhor Jesus com ele para sempre no céu.
Essa é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Aqueles que aceitaram, confessaram a Ele como o Senhor e Salvador das suas vidas. Sobre esse primeiro ponto, pastor Paulo, você tem mais alguma coisa para falar? Nós vamos adiantar um pouquinho, porque o nosso tempo é meio corrido. É só esse ponto que o senhor colocou que é muito confundido, né? E nós vamos ver ao decorrer do trimestre que a igreja, ela é um corpo vivo, corpo espiritual, ela faz parte dessa igreja espiritual e existe também a igreja física. E muitas vezes isso é pouco compreendido e muitos distorcem isso e fazem um erro, e é por isso que o comentarista aqui nesse subtópico 3 cita algumas distorções desta visão correta de igreja. Então surgem algumas distorções devido a essa interpretação errada que muitos fazem de igreja como corpo de Cristo e igreja, né, como uma organização terrena. Então são algumas coisas que mais ao decorrer do trimestre isso será melhor sanar dessas dúvidas, né, para que nós possamos ter um bom entendimento do que cada uma tem a sua função aqui sobre a face da terra. Amém. Então, só voltando um pouquinho lá você citou aí Mateus 16, 18, né, onde Jesus disse, edificarei a minha igreja. Ali é a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia. Mas ela é escrita mais de 100 vezes no Novo Testamento. Nós vamos encontrar a palavra igreja escrita no Novo Testamento. O segundo tópico da nossa lição, a igreja como criação divina. O primeiro item fala de a igreja como um ideal de Deus. Então, como eu disse no início, lá no Antigo Testamento, apesar da igreja não existir no físico, mas ela já existia no plano de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus. Já era idealizada por Ele. Simplesmente, Deus aguardou o momento exato de manifestar essa igreja, como nós vemos que isso aconteceu já cá no Novo Testamento. Então, a igreja, ela sempre esteve, era um projeto de Deus, não foi algo que Deus decidiu de última hora, não foi uma coisa que Deus resolveu fazer a partir de uma certa época, não. Ela sempre existiu no projeto de Deus, sempre esteve no plano de Deus. Assim como Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Deus também já tinha esse projeto da sua igreja, que até então era tido como um mistério, né? O apóstolo Paulo fala desse mistério lá em Efésios 3, e fala a respeito de um mistério, né, que estava oculto. Exatamente esse mistério era a igreja, que estava no projeto de Deus, que estava no ideal de Deus, mas que ainda não tinha sido manifestado aos homens. E agora, através de Cristo, como a gente vai ver, ela passa então, ela se revela esse ministério a todas as gentes, a todas as pessoas, trazendo então a igreja a sua existência. Pastor Paulo, fala alguma coisa sobre esse primeiro item aí. Então, Jesus, quando ele iniciou o seu projeto, a consumação dessa igreja, algo que estava no plano de Deus, né, essa demonstração de que Deus já tinha no seu coração um projeto para aqueles que, lá naquela primeira descrição do ajuntamento, não pertenciam a todos, mas a um grupo específico. Então Jesus aqui agora ele começa a dar noção, através do seu ministério, daquilo que Deus havia preparado para os gentios, para todos aqueles que não tinham aquele privilégio de, no Antigo Testamento, poder participar plenamente daqueles ajuntamentos. Então Jesus, ele inicia a demonstração de, como Paulo classificou aqui, esse mistério da igreja, né? Que era algo novo, algo que não era conhecido, mas algo que já, desde a fundação dos tempos, quando Deus planejou toda a criação e executou, Deus já sabia e já tinha a intenção de que muitos fossem abençoados através de estarem participantes do corpo de Cristo, que é a igreja, nos dias que nós estamos vivendo. A igreja como uma realidade concreta.
Então agora a igreja sai do projeto e passa a algo concreto. Ela passou a existir de uma forma concreta. Mas quando foi que isso aconteceu? Quando é que iniciou a igreja do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta que o próprio comentarista faz aí. Ele diz, quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? Aí diz que a maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. E nós também defendemos essa ideia, de que realmente foi no Pentecoste. Porque se você observar o texto que nós já lemos aqui, o versículo, Mateus 16, versículo 18, Jesus ele fala aqui de uma forma futura, edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja não estava edificada ainda. Até esse momento em que Jesus fala aqui, a igreja ainda estava no projeto ainda de Deus, mas ela vem a existir logo na frente, quando vem o Pentecoste. Ele diz, edificarei a minha igreja, mas a igreja veio a existir quando os discípulos do Senhor estavam reunidos e o Pentecoste aconteceu. Ali foi estabelecida a igreja do Senhor Jesus. A partir desse momento do Pentecoste, a igreja passou a ser então concreta, real no nosso meio, e dali passou então a surgir a toda a organização da igreja, através de discípulos, de apóstolos, e nós vamos ver mais para frente toda essa parte organizacional que existe na igreja. Mas foi então, a igreja passou a existir de uma forma concreta a partir do Pentecoste. Não é isso, pastor Paulo? É isso que nós entendemos. Eu acredito que a maioria dos cristãos entende dessa forma também, que é a partir do Pentecoste que a igreja ela tornou-se uma realidade no nosso meio. Que já é o terceiro item aí, né? A igreja no Pentecoste, né? Aí diz que depois do Pentecoste, o que destaca que todos os dias acrescentava o Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a gente vê que a partir desse momento aqui, quando os discípulos do Senhor foram revestidos do poder do Espírito Santo, a igreja então começa a crescer. E nesse dia, no dia do Pentecoste, no dia que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, só naquele dia ali já foram milhares de almas que se renderam e começaram a fazer parte da igreja do Senhor Jesus. E a partir desse momento aqui, a igreja ela começa a crescer de uma forma tremenda, vem as perseguições, vem tudo, mas parece que quanto mais a igreja ela era perseguida, mais a igreja crescia. Mas isso, lógico, porque os seus discípulos, os seus servos, estavam todos revestidos de poder, com autoridade para pregar o evangelho, com coragem. A gente vê que homens que até então medrosos, como o próprio apóstolo Pedro, que chegou a negar Jesus no dia em que Jesus estava sendo crucificado, a maioria deles esconderam, sumiram, mas a partir do momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, revestidos com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, a gente vê que a partir desse momento eles se tornam pessoas diferentes, pessoas mais corajosas, pessoas com autoridade de pregar o Evangelho e levar esse Evangelho às pessoas e a igreja do Senhor crescer como cresceu, da forma como nós vemos até hoje. Né, pastor Paulo? Então, a gente vê que o derramamento do Espírito Santo foi a chave ali para a igreja, o crescimento da igreja, né? Para a consumação, né, da igreja no dia de Pentecostes. É uma boa aplicação que o professor pode usar com o seu aluno, nesse segundo tópico aqui, né, da igreja como criação, é como se fosse uma casa, né, algo em construção. Primeiro inicia-se o projeto, Alice, a arquiteta, que está na mente, e era o que aconteceu com Deus, ele tinha o projeto. Jesus, como ali o arquiteto, né, o pedreiro, né, na construção, na formação disso. E depois vem o dia da inauguração, né, aquele momento especial, quando você prepara aquele ambiente para poder inaugurar aquilo que você construiu. Então foi isso que Deus, aqui de uma forma de aplicar bem fácil para o seu aluno, você pode fazer, né? Aí Deus
através da descida do Espírito Santo, consumou a igreja sobre a face da terra, essa igreja que Jesus formou ela, deu corpo, né, fez todas as bases, e ele sendo a principal base desta igreja. Então veio o dia de Pentecoste, o Espírito Santo, para poder formar e dar, né, legitimidade à igreja que agora pregaria até os confins da terra, como as palavras do nosso Jesus, o ide que Jesus deixou para que a igreja fizesse, né? Muito bem. Nós vamos então caminhando aqui para o terceiro ponto, terceiro tópico, né, da nossa lição. Uns fala ponto, uns fala tópico. Nós vamos citar aqui tópico, né? Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que é a igreja como a comunidade dos salvos. O primeiro item aí desse terceiro tópico fala regenerados pelo sangue de Cristo. Então o que a gente vê aqui é que após o Pentecoste, como já disse, Pedro, ele traz esse primeiro sermão, agora cheio do Espírito Santo, e ele traz essa palavra de arrependimento. Era o primeiro passo para uma pessoa fazer parte dessa igreja, era o arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. É bom deixar claro que Pedro usa essa frase, batizado em nome de Jesus Cristo, mas quer dizer na autoridade de Jesus Cristo. Porque a fórmula batismal, Jesus deixou ela escrita para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Pedro usa essa frase de batizado em nome de Jesus Cristo, Pedro está dizendo na autoridade de Jesus Cristo. Então, poucos irmãos se atentem aí para não haver confusão. A fórmula batismal que nós encontramos, o mandamento de Cristo, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro, quando ele através dessas palavras aqui, ele está dizendo que a maneira do homem ingressar na igreja, fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, é por meio do arrependimento e por meio do batismo. O batismo não é para a salvação, mas o batismo é para os salvos. Todos os salvos, eles precisam se batizar, eles sentem o desejo de batizar. Então, por isso, esse arrependimento ele vem seguido do batismo. É algo normal, natural, que todo cristão, quando aceita Jesus, ele deseja a descer as águas e tornar-se membro da igreja. Então, a igreja cristã, a comunidade cristã hoje, ela é formada exatamente por aqueles que fazem essa profissão de fé, dando conhecimento ao mundo de que ele realmente crê em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Então, a partir desse momento, é que diz aqui que ele é ingresso na igreja do Senhor Jesus. Então, os nossos professores precisam passar para os nossos alunos, e esses automaticamente, quando tiver a oportunidade de conversar com alguém que não aceitou ainda Jesus, é mostrar para eles que a única maneira que eles têm de fazer parte da igreja do Senhor, da igreja que vai morar no céu, é confessando Jesus Cristo como Salvador da sua vida, arrependendo dos seus pecados e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, pastor, eu achei uma coisa interessante aqui, logo em seguida aqui, é que esse ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão, né? Mas pela conversão. Isso. Você entendeu o que significa? Qual a diferença de aderir e conversão? Então, nesse sentido de conversão, é aquilo que nós encontramos aqui em Atos 2, a partir do versículo 8, quando as pessoas que estavam ali na pregação de Pedro, e aqui descreve a partir do versículo 9 de Atos 2 até o versículo 11, várias pessoas de diferentes nações que estavam ali, como os helenitas, os medos, né, os da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, da Ásia, da Frígia, Panfígia, Egito. Então, várias pessoas estavam ali de diferentes nações, e aquilo que marcou este momento, a descida do Espírito Santo, eles ouviam falar nas suas línguas, né, originais. E isso trouxe com que a pregação do Evangelho fosse entendida por todos.
E aí nós entramos nesse contexto que o pastor Wallace tem colocado aqui, que não é por uma adesão, mas sim porque eles, com novo modelo, esse meio de ouvir, coisa que os judeus não faziam, não tinham a capacidade de fazer. Mas isso despertou neles o sentido e o interesse deles entender o porquê que eles estavam ouvindo Pedro e os demais que foram batizados com o Espírito Santo falar na sua língua, sendo eles galileus, né? De pouco estudo, na maioria deles ainda, como Pedro era um pescador. Então eles estavam dizendo, isso despertou. E foi a porta de entrada que Jesus, através, né, da voz de Pedro ali, mostrou este momento de uma conversão em massa, a primeira conversão em grande escala que existiu ali, a fundação na base da igreja, que como o pastor Alves já disse, né, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então, essa é a grande diferença. Essa conversão é uma mudança. Não é só um desejo, um simples desejo, uma simples vontade, mas tem que partir, tem que ser algo que vem de dentro, né? Seria algo agora que não seria somente para tirar vantagem, mas sim algo agora que surgiria do ser da pessoa, de uma mudança. Eu vou porque eu fui mudado. Eu participo desse ajuntamento porque, como a própria Bíblia diz, eu sou agora uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e agora o meu ser, o meu interior busca algo novo, as esperanças novas, promessas novas, aquilo que Jesus, através da sua igreja, tem deixado aí de conhecimento nos tempos que nós estamos vivendo. A gente vê que eu posso aderir a um movimento e continuar sendo do mesmo jeito que eu sou e não mudar nada, né? Isso. Mas quando eu faço uma conversão, conversão é você mudar a sua rota. É você estar indo num caminho e voltar para outro. Então, para você fazer parte da igreja do Senhor, você precisa o quê? Mudar. Se eu estou no caminho do pecado, praticando o pecado, fazendo a coisa errada, a partir do momento em que eu decido me converter ao Evangelho, eu vou mudar a minha vida vai ser completamente mudada, transformada. É diferente de eu aderir a alguma coisa. Eu posso aderir a um certo movimento aí e continuar levando a vida do jeito que eu for, de qualquer maneira, não vai talvez me desacreditar em nada de fazer parte daquele movimento. Mas quando se refere à igreja do Senhor é diferente. Para mim fazer parte da igreja do Senhor, eu preciso mudar a vida, mudar o rumo da minha história, se eu quiser fazer parte da igreja do Senhor Jesus. No segundo item aí, selados pelo Espírito Santo. Aí diz que já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passa a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então nós vemos aqui que quando eu digo homem, estou me referindo ao homem, à mulher, ele aceita Jesus como Salvador da sua vida, ele é selado pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz aqui, todos nós somos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo. Paulo não está falando aqui do batismo em águas, não está falando do batismo no Espírito Santo, mas está falando do recebimento do Espírito Santo, que toda pessoa que aceita Jesus, ele recebe esse selo do Espírito Santo. Ele passa a ter o Espírito de Deus morando dentro dele. Então ele é selado com o Espírito Santo. Então por isso que Paulo diz que todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Ou seja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não somos o corpo, mas cada um de nós somos uma parte desse corpo que tem Cristo como a sua cabeça. Então, selados pelo Espírito Santo. É isso, professor Paulo? Isso.
o Espírito Santo ele age na vida de todos, só que de formas diferentes. Antes da pessoa se converter, ele age, como a própria Bíblia diz, tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que vem sobre todos devido ao pecado original lá dos tempos de Adão. Quando a pessoa se converte a Cristo, a ação do Espírito Santo na vida do crente, ela é diferente. Aí entra aquele papel que próprio Jesus diz, que não vos deixarei só, ou órfãos, mas enviarei a vós um outro Consolador. Desde o partir do momento da nossa conversão, a ação do Espírito Santo que já nos convenceu do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo, agora ele começa a nos guiar, nos conduzir, nos direcionar aos caminhos corretos que agradam a Deus. Aí vem, como o pastor Wallace já citou aqui, o próximo passo, que é o batismo com o Espírito Santo. Depois o crente recebe, avança mais um pouco, recebe os dons espirituais, para que possa a igreja de Cristo cada dia mais crescer em comunhão e que esse corpo espiritual, cada vez mais possa ter um bom convívio e também desempenhar o papel que Jesus Cristo deixou, que é que mais pessoas, como no dia do Pentecoste aqui, a palavra diz em Atos 2 que ele vai acrescentando a igreja de acordo com a ação que o Espírito Santo opera em nossas vidas, ele a cada dia acrescenta aqueles que hão de ser acrescentados a esse corpo espiritual, a igreja. O terceiro item aí diz o batismo de Cristo e do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui, Pedro ele exorta os presentes no dia do Pentecoste a se arrependerem. E ele diz também, recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Cumprido-se então aquilo que João havia dito, que depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E isso se cumpriu Jesus. É ele quem batiza o crente com o Espírito Santo e com fogo. É um batismo de capacitação, ou seja, o batismo com o Espírito Santo é o que capacita o crente, que dá autoridade ao crente para ele pregar o Evangelho, dá a ele mais condições de fazer a obra do Senhor. É capacitação mesmo, capacita o crente na obra do Senhor. Mas ele fala também que enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, aí fala que é um batismo de iniciação, formando a igreja. Aqui mais uma vez eu volto a afirmar, esse batismo aqui, em que o Espírito os batizou, está falando aqui da experiência do novo nascimento, em que o Espírito Santo ele vem a morar dentro de nós. É uma experiência diferente do batismo com o Espírito Santo. É o batismo inicial, digamos assim, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, meus queridos, deixa que o pastor Paulo dar uma geral sobre esse terceiro ponto aqui, ficar mais algumas considerações, e já nós estaremos indo para a conclusão da nossa lição. Neste dia, da inauguração da igreja, da eclésia agora sobre a face da terra, o Espírito Santo teve esse duplo papel, que o pastor Wallace já colocou aqui, e o nosso escritor também coloca, Ele, quanto aos que estavam reunidos e receberam a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, esses receberam o batismo com o Espírito Santo também. E os demais que ouviram a pregação de Pedro, é o que o escritor coloca aqui, estavam recebendo esse batismo com o Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo como uma iniciação, que é a consumação daquela ação que o Espírito Santo opera em nosso coração, nos convencendo da necessidade de ingressarmos agora e participarmos de forma efetiva na igreja de Cristo, nesse novo
organismo vivo, né, que Jesus Cristo agora havia concretizado sobre a face da terra. A conclusão da nossa lição diz assim, ó: nessa lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Veja bem que aqui o comentarista é bem claro, a igreja fundada por Jesus Cristo, não foi por outra pessoa, foi por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão do Espírito, infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Então, meu querido irmão, nós pertencemos a uma igreja fundada por Cristo, que já existia na mente de Deus desde antigamente, desde antes da fundação do mundo. Mas ela foi fundada na terra pelo próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Não foi fundada em cima de autoridade, em nome de homem algum. Porque Jesus Cristo, ele foi muito claro. Tu és Pedro, quando Pedro fez aquela declaração para ele, dizendo que ele era o Cristo, Jesus fez em cima da declaração de Pedro: pois eu também te digo que tu és Pedro. E sobre a sua declaração, ou seja, eu edificarei a minha igreja, sobre esta rocha, Jesus se referindo a ele, eu edificarei a minha igreja. Rocha sempre se refere a Cristo. A palavra Pedro lá no original, se você for pesquisar, é um fragmento de pedra. Rocha, a rocha verdadeira, a pedra de esquina, a pedra angular é Cristo. O próprio Pedro, em várias das suas citações, ele cita o Cristo como essa pedra viva, essa pedra angular. E é em cima dele é que a igreja foi fundada. Então, por isso que nós falamos isso com convicção. Fazemos parte de uma igreja fundada pelo próprio Jesus e não por ser humano qualquer, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pastor Paulo, as suas conclusões para nós estarmos encerrando essa nossa primeira videoaula. Quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade, estarmos fazendo parte desse projeto que Deus tem colocado ao coração do nosso pastor Wallace. Agradecer também pela oportunidade e que a cada aula que nós vamos participar aqui, nós possamos cada vez mais levar o conhecimento. E como esse pastor em específico, ele é da parte apologética, quer dizer, defesa, né? E nós temos que defender os nossos princípios, defender a palavra de Deus, que é aquilo que nos faz cada dia mais entendermos os projetos e aquilo que Deus tem preparado para nós. Que Deus em Cristo abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, meus irmãos, vocês que estiveram nos acompanhando até aqui. Que Deus continue abençoando vocês e procure sempre, toda semana nós estaremos postando aqui essas videoaulas para estar de alguma maneira aí contribuindo com você. E também dúvidas que os irmãos tiverem, os irmãos podem estar, mais para frente a gente vai estar passando o endereço certinho do site para você poder mandar suas perguntas, suas dúvidas, para a gente poder ter condições de te ajudar de alguma maneira. Então, nós queremos agradecer ao nosso pastor, presidente, por essa iniciativa de a gente poder fazer essas videoaulas no intuito de estar dando aí um subsídio para os nossos professores, para que tenhamos uma escola mais abençoada, uma escola mais proveitosa, e eu espero que essas videoaulas possam servir para enriquecer as suas aulas e fazer também com que as frequências nas suas salas possam melhorar. Nós estamos orando, pedindo a Deus que essas frequências elas venham a melhorar, porque a gente vê um grande número de irmãos que não têm participado da escola dominical e isso não é bom. Isso é triste e a gente espera ver todos esses irmãos frequentando as nossas escolas, porque o principal, quem vai ser beneficiado com isso é o próprio irmão que vem para a escola dominical, porque aqui
ele aprende a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.